Muito bem, eu quero ler novamente o texto com vocês e nós vamos continuar então nesta mensagem. E o nosso tema desse mês é Desafios Atuais para uma Fé Antiga. E o desafio a respeito do qual eu quero falar com vocês, ou continuar falando nessa noite, é sobre o desafio de preparar uma nova geração, o desafio do discipulado. E nós estamos num momento de risco iminente para a geração dos nossos filhos, crianças e adolescentes, nesse momento que nós vivemos. Vejamos novamente então o que a palavra de Deus diz e vamos aprender com os desafios que nos são apresentados e o caminho e a solução que nos é dada pela palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vivemos um momento em que, como eu disse para as crianças, existe uma guerra. Essa guerra é antiga, mas nos nossos dias essa guerra tem formas diferentes, tem formatos diferentes. E a guerra é uma insistente tentativa de desconfigurar as novas gerações a respeito daquilo que elas aprenderam sobre Deus e a respeito do amor que elas devem nutrir por Deus, o temor que elas devem ter a Deus, a obediência, a dedicação que elas devem ter em Deus. Nós estamos num momento em que, de forma muito precoce, as crianças estão sendo educadas, estão sendo preparadas, estão sendo convencidas a andar por um caminho que Deus odeia. E isso em todas as áreas dos costumes, dos hábitos, e isso em toda a vida. E então as mudanças comportamentais e culturais, elas começam a ser transmitidas às crianças de forma muito precoce. Uma criança, uma menina ou um menino de 3, 4 anos, já está tendo a sua cultura, a sua ética e o seu pensamento moldados pelo pensamento dessa época, através das músicas, através dos desenhos, através das redes sociais, através dos clipes, através de tudo que elas recebem de informação produzida por esta geração, que é uma geração que está absolutamente, com exceção dos cristãos, rebelada contra Deus e insistentemente tentando mudar aquilo que Deus nos ensinou e tentando deformar aquilo que Deus fez. Isso acontece em relação à verdade, quando todos ensinam que a verdade agora ela é particular e cada um tem a sua. Isso acontece em relação à família, quando você tem uma insistente e sistemática tentativa de desconstruir os contornos, a natureza essencial do que é uma família, que é uma junção de corpos entre um homem e uma mulher, apenas um homem e uma mulher. E hoje você tem outras formas que são insistentemente e sistematicamente tentadas emplacar e imprimir na mente das crianças como um novo formato. A própria sexualidade, que sempre foi e sempre será determinada pela nossa biologia, hoje em dia isso é contestado e isso é oferecido em forma de mudanças conceituais em desenhos que são oferecidos para crianças muito pequenas. Desenhos que vão trazer personagens, e normalmente esses personagens eles são protagonistas, personagens que não têm gênero definido. E quando uma criança assiste isso, essa criança já está sendo envolvida numa confusão de crença, numa confusão de ciência, numa mistura daquilo que é cientificamente provado com aquilo que é puramente ideológico, mas está na moda. E o resultado dessa confusão mental é que, não raramente, nós encontramos adolescentes do sexo masculino ou do sexo feminino, que já não conseguem mais identificar qual que é a sua biologia, não conseguem identificar seu gênero. Esse é só um exemplo. Mas isso vai em todas as direções, isso vai na direção da religião, da fé, isso vai na direção dos relacionamentos com os pais. Nós observamos isso de forma muito precoce também, crianças com 5, 6 anos, que não sabem diferenciar o seu pai do seu amigo, seu colega de 5 anos de idade. E elas não conseguem entender por que o pai tem autoridade sobre a vida dela, diferente do seu colega.
E aí nós observamos, por causa disso, muitos pais que são literalmente reféns de seus filhos, às vezes até crianças, que passam a ditar os horários, as regras, a alimentação de uma casa, e que se tornam realmente governantes de uma casa e invertem completamente os papéis dentro de casa. E isso tem acontecido de forma cada vez mais precoce. A fidelização através de propagandas a crianças, relacionando-as às marcas que elas devem comprar, que elas devem desejar desde a infância. Isso acontece constantemente. Algum tempo atrás foram estabelecidas leis que proibiam uma quantidade excessiva de propagandas para programas na televisão que eram dedicados a crianças. Por quê? Porque havia uma tentativa de fidelizar crianças a marcas já desde 2, 3 anos de idade. Mas infelizmente isso caiu e essas coisas continuam acontecendo o tempo todo. E então nós vivemos numa sociedade que tenta a todo custo convencer a próxima geração a respeito do que ela deve comer, a respeito do que ela deve vestir, a respeito de como ela deve se relacionar com as outras pessoas, como ela deve se relacionar com seus pais, como ela deve se relacionar com a religião e como ela deve se relacionar consigo mesma. E essa tentativa sistemática tem, de uma forma muito profunda, afetado e atingido, inclusive, as famílias do povo de Deus, que nem sempre consegue transmitir para os seus filhos aquilo que é a essência da nossa fé. E não poucos pais crentes perdem os seus filhos antes que eles entrem na adolescência. Ou os perdem na adolescência, e se não perder na adolescência, muitos perdem quando os filhos entram para uma faculdade. E vão ter contato com uma outra geração, com uma outra, com um grupo de outros colegas que tiveram uma criação completamente diferente das delas. Mostrando a fragilidade do nosso processo de discipulado, mostrando a fragilidade da nossa educação familiar e mostrando que esta guerra está sendo travada de uma forma cruel e nós estamos perdendo nessa batalha. E a não ser que a igreja do Senhor Jesus, que os pais crentes e que o nosso sistema educacional da igreja, se nós não nos movermos, se nós não atentarmos para essa realidade de uma forma urgente, nós vamos perder a próxima geração. Nós não prepararemos uma nova geração de crentes. A igreja do Senhor Jesus, isso já é estatístico, ela tem sido, especialmente a igreja visível, a que nós observamos com os olhos, ela tem envelhecido cada vez mais. E por que ela está cada vez mais cheia de velhos e cada vez mais vazia de jovens e adolescentes? Por quê? Porque os pais não estão conseguindo preparar seus filhos para a sua caminhada de fé. E então a igreja tem adultos e velhos, mas não tem mais jovens e crianças. E algumas poucas igrejas que têm conseguido isso pela misericórdia de Deus, são claramente igrejas que investem em educação cristã, igrejas que conseguiram preparar os seus adultos, os pais, para que eles consigam educar bem os seus filhos. Portanto, esse é um grande desafio a respeito do qual eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. O desafio do discipulado dessa nova geração. É um desafio novo para uma fé antiga e nós precisamos aprender com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Especialmente com os exemplos que nos são dados. E para que a gente observe um desses exemplos, antes de entrarmos aqui no texto do apóstolo Paulo e expor esse texto, eu quero lembrá-los de um exemplo que é um exemplo para mim, um dos mais chocantes que são apresentados em toda a Bíblia. Talvez o melhor contexto para explicar o que Paulo está nos chamando a fazer aqui no capítulo 12. Se você abrir agora a sua Bíblia aí, no livro de Juízes, no capítulo 2, você vai observar neste capítulo, que antes do autor começar a descrever como foi a vida e o ministério de cada um daqueles juízes que foram chamados por Deus para julgar o seu povo, para conduzir o seu povo numa época em que não existiam reis. Quando você lê o capítulo 2 desse livro, você encontra lá um relato assustador. Que relato é esse? É o relato de que quando o povo de Deus, que passou 40 anos no deserto, e especialmente seus filhos, que foram aqueles que realmente entraram na terra prometida, quando eles chegaram lá, eles receberam uma ordem de Deus, que foi dada a Josué, que eles deveriam desocupar aquela terra, completamente. Eles deveriam tirar, matar, banir todos os habitantes daquela terra. E aí, se você se assusta com isso e pensa, mas como que Deus mandou fazer algo assim? Você deve lembrar de alguns fatos importantes sobre essa história especialmente. Primeiro,
o povo que habitava aquela terra da Palestina, eles habitavam de forma não ilegítima aquela terra que pertencia a Abraão. Primeiro ponto. Segundo, aquele povo era um povo violento, aquele povo era um povo idólatra, eles adoravam os Balaíns, que são ídolos, eles adoravam a Baal, que é um ídolo, uma mentira, um engano, eles adoravam estes muitos outros ídolos de cada uma das nações, que eles elegiam como seus deuses, e eles ofereciam, entre outras coisas, sacrifícios a esses ídolos, e esses sacrifícios, em muitos casos, como por exemplo a Baal, eram sacrifícios realizados com sangue humano. Um exemplo, deixa eu te mostrar. As famílias, quando um casal, um homem e uma mulher se casavam, eles tinham o primeiro filho, o primogênito. O primogênito, dentro da cultura que adorava a Baal, que era a cultura daqueles cananeus, o primogênito tinha que ser sacrificado, para garantir que haveria fertilidade naquela família. Então eles sacrificavam o primeiro filho que nascia era oferecido a um ídolo. Você imagina que cultura é essa? Uma cultura em que pais e mães são capazes de sacrificar o primeiro filho para garantir a fertilidade. E por aí vai, mas isso aqui é o suficiente para você entender que cultura era aquela. E aquele povo tinha sido tolerado por Deus por mais de 300 anos naquele lugar. Aquele povo também tinha informações suficientes para que eles se arrependessem. Uma delas acontece numa situação muito específica, em que alguns espias do povo de Deus vieram visitar a cidade de Jericó de forma secreta, conheceram uma mulher chamada Raabe, e quando eles conversaram com ela e falaram que o povo de Deus estava ali ao redor da cidade, e o Senhor os entregaria aquela cidade, Raabe imediatamente clamou pela misericórdia de Deus e pediu que aqueles homens a ajudassem e preservassem a vida dela. Por que Raabe fez isso? E essa é uma pergunta que a gente precisa fazer ao texto. Raabe fez isso por quê? Porque por 40 anos, aquela civilização que habitava ali na terra de Canaã, na Palestina, aquela civilização toda, ela estava sendo alertada de que o verdadeiro proprietário, os verdadeiros detentores daquela terra estavam voltando para o seu lar. Que o verdadeiro Deus tinha tirado esse povo do Egito e os traria para aquele lugar. Ou seja, assim como nos dias de Noé, que Noé, construindo a arca, pregou para a sua geração que viria um dilúvio, que viria um juízo de Deus sobre toda a terra, a notícia de que aquele povo caminhava pelo deserto em direção à terra de Canaã durante 40 anos, era notícia suficiente para alertá-los sobre o juízo de Deus, ou para que eles se arrependessem dos seus pecados e mudassem a sua vida e passassem a servir o verdadeiro Deus, ou que eles saíssem daquele lugar. E a prova disso é que quando os espias chegam e conhecem Raabe, eles não precisam explicar isso para Raabe, porque ela já sabe. E ela pede inclusive misericórdia a Deus e àqueles homens. E de fato daquela cidade, esta mulher foi poupada. E foi poupada por quê? Porque Deus a fez se arrepender e a fez clamar por sua misericórdia. Portanto, aquele povo não é um povo inocente. E Deus diz para Josué que quando o povo entrasse na terra, era para tirar daquela terra completamente todos os descendentes dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, de todos aqueles povos que viviam ali. A geração que entrou, que recebeu essa ordem de Deus, eles fizeram o quê? Eles desobedeceram a Deus. E ao desobedecer a Deus, eles cometeram um erro terrível. Por quê? Porque a partir do momento que eles preservaram algumas pessoas daquele povo estrangeiro ali na terra, aqueles que foram preservados passaram a influenciar e a corromper os costumes e a fé daquela geração que entrou. E o resultado foi que o livro de Josué, no capítulo 2, diz que aquela geração temeu a Deus, mas quando aquela geração morreu, havia naquele lugar uma nova geração do povo de Deus que não conhecia mais o Deus de Israel. E é isso que eu digo a respeito desse texto, que ele é tão assustador. Ou seja, os filhos daqueles que caminharam no deserto, eles não sabiam mais a sua identidade. Eles não conheciam mais o seu Deus. E por causa disso, o texto de Juízes diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor.
E Deus os disciplinou. E aquele povo que foi preservado, não todos, mas uma parte daquela sociedade que vivia ali, que influenciou a geração passada, agora eles passaram a ser inimigos da nova geração, e eles cresceram. E eles se constituíram em pequenos reinos ao redor de Israel, e nunca mais houve paz em Israel. Por quê? Porque aquela geração primeira que entrou desobedeceu a Deus, a segunda já não conhecia Deus. E por vários momentos na história, Deus intervém na vida daquele povo hebreu, Deus os disciplina, eles voltam para Deus, e uma geração passa a temer a Deus. Mas a geração seguinte se esquece do Deus de Israel. E então, a história de Israel é literalmente como um daqueles gráficos que tem altos e baixos. Então, uma geração é disciplinada, teme a Deus, e ela passa a servir a Deus, e a próxima geração esquece quem Deus é. E Deus tem que discipliná-los, e daí a próxima geração volta a temer a Deus, mas eles não conseguem preparar a geração seguinte, e eles voltam a fazer o que é mal. E a história de Israel inteira é um retrato falado daquilo que Paulo nos chama a contrariar, lá no capítulo 12. Porque no capítulo 12 da carta que Paulo escreve à igreja que estava em Roma, ele está, através dessa carta, mostrando o verdadeiro evangelho, o evangelho que ele recebeu de Deus. Ele ensina esse evangelho, mostrando como que Deus salva, um Deus justo salva pecadores, através daquilo que Cristo fez, nos substituindo na cruz. Paulo mostra a respeito desse povo de Deus, que esse povo agora tem uma vida nova, livre do peso da condenação dos nossos pecados, a condenação à morte. Agora, cheios do Espírito Santo de Deus, nós vivemos em novidade de vida. Nós temos um coração transformado, temos a habitação do Espírito de Deus, nada nos separa do amor de Deus, nós caminhamos de fé em fé. E Paulo demonstra então nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, qual a base, qual a fundação, qual o sentido daquilo que nós cremos. Ele mostra o que Deus fez por nós, ele mostra como era o nosso estado sem Deus, ele mostra agora como que é o nosso estado com Deus, com o Espírito de Deus em nossa vida. E quando ele chega no capítulo 12, ele vai traduzir tudo aquilo que a nossa teologia tem, tudo aquilo que ele ensinou na teoria, nos postulados teológicos a respeito da fé, ele vai traduzir isso em prática. E ele começa esta tradução e essa parte prática da carta aos Romanos, exatamente com um clamor, com um rogo. E por que Paulo roga a esses irmãos? Porque Paulo entende o seguinte, que é absolutamente necessário que eu leve a sério esta fé, que não pode ser só um elemento intelectual da minha vida, mas precisa ser a real prática da minha vida. Especialmente por quê? Porque é assim que eu vou preparar uma outra geração. É assim que eu vou discipular a nova geração. Não adianta eu ter um conhecimento teórico da fé, se eu não for capaz de vivenciá-la, para que inclusive eu possa ensinar e preparar outros, para não apenas ter o conhecimento teórico, mas também vivenciar essa fé. E quando Paulo então começa esse capítulo 12, chamando os crentes a uma prática de vida, obviamente essa insistência é exatamente para mostrar que esta fé que ele ensinou, esta obra de Deus que ele de forma brilhante ensinou, ela se transforma, ela pode ser traduzida em coisas práticas para a nossa vida. E é exatamente através desse impacto prático da nossa fé que nós temos condição de dar testemunho de Deus para outras gerações. É exatamente através da vivenciação de tudo aquilo que ele ensinou que nós podemos experimentar uma vida agradável. E eu quero usar esse texto então nessa noite para mostrar para vocês um caminho para que a gente consiga vencer esse desafio. Nós estamos, e eu vou, sem medo de errar, eu vou dizer, nós estamos tomando uma surra. Estamos perdendo feio, estamos igual o Brasil ontem para a Argentina, estamos perdendo feio nessa questão de preparar uma nova geração. Estamos perdendo para o mundo. O mundo que acelerou o processo de fidelização, as ideias malucas e deturpadas, daqueles que não amam e não temem a Deus. E nós estamos perdendo muito tempo preocupados com outras coisas, ao invés de nos preocuparmos em formar uma nova geração. E quando eu falo nós, eu estou falando com você que é pai, com você que é mãe, porque eu também sou pai. E eu sei que esse dever é um dever intransferível nosso. E nós precisamos tomar as rédeas dessa circunstância e mudar essa realidade na nossa vida.
palavra do Senhor diz, e eu quero, antes de propor aqui o que Paulo nos ensina, eu quero alertar você que aquele povo de Israel, eles caíram muitas vezes porque eles não atentaram para aquilo que estava absolutamente claro diante dos olhos deles. E a palavra de Deus diz que essa questão está também absolutamente clara diante dos nossos olhos. Nós só não percebemos que nós não queremos ver. E eu quero ler alguns textos aqui para vocês, para dar um choque de realidade em você que é pai, você que é mãe, a respeito do que está acontecendo com as nossas famílias, com as nossas casas. Primeiro texto, 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Veja o que Paulo diz para Timóteo lá no primeiro século da era cristã. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Deixa eu te explicar o que acontece com o seu filho nas redes sociais. Vou explicar se você não sabe. As redes sociais nada mais são do que programas, aplicativos, que têm uma lógica por trás deles. E a lógica por trás deles é completamente matemática. Ela traduz interesses em números. E o que acontece é que quando o seu filho demonstra num aplicativo, numa rede social, interesse por determinada coisa, logo esse aplicativo e esse computador, esse cérebro por trás desse mecanismo que rege as redes sociais, ele vai ligar o seu filho a todas as outras pessoas que têm um interesse semelhante ao dele. E logo, logo o seu filho começará a receber informações somente dessas pessoas. Ele vai visualizar somente essas pessoas em torno dele. O que em pouco tempo vai causar no seu filho a sensação de que o mundo inteiro pensa como ele. E vai dar a ele uma base de sustentação para que ele permaneça pensando a mesma coisa. E aí dentro desse processo, ele vai se linkar a alguém que você não sabe quem é. Ele vai ser aculturado, ele vai ser adotado e ele vai ser dirigido por gente que você nem sabe quem é. Ou seja, Paulo lá no primeiro século diz, eles se cercarão de mestres segundo a sua cobiça. É isso, mestres que vão dizer o que você gosta de ouvir. Talvez você adulto nem se deu conta disso. Mas você pode observar suas redes sociais, desde as propagandas que aparecem lá oferecendo coisas para você, as pessoas que você enxerga na sua rede social, elas pensam semelhantes a você. Se você tem um partido político, observe que você lê, a cada 10 comentários que você vê em rede social, você verá 9 deles a favor do que você pensa, do partido que você abraça. Por quê? Porque são esses robozinhos funcionando, tentando fazer com que o seu mundo seja parecido com você. Está percebendo por que nós pais perdemos essa briga? Você não tem um robozinho na sua casa, para fazer com que o seu filho fique interligado somente com um crente, para que ele perceba como que deve ser o povo de Deus. Mas talvez dentro da sua casa, você que é crente, está tentando educar o seu filho, de acordo com os princípios da palavra do Senhor, está travando uma guerra invisível que você nem sabe, porque no celular do seu filho, existe um mundo inteiro se conectando a ele e mostrando a ele que o mundo não é como você tem ensinado. E você nem sabe de onde as ideias que o seu filho tem traduzido em palavras estão surgindo. Quer mais um texto que adianta o que está acontecendo hoje? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual sempre foi a ordem do Senhor? Desde Juízes, desde o Antigo Testamento até hoje, que o povo de Deus tem que se separar. Se separar não significa sair de dentro da cidade e ir mudar fora, não é esse o conceito. Se separar é entender que o meu modo de vida, o meu compromisso de fé, a minha declaração de fé, ela está à parte, separada daquilo que as pessoas do mundo vivem.
Bom, se você acredita nisso, e esta ordem do Senhor está associada a uma promessa, diz, se você fizer isso, eu vou receber você. Eu serei o seu pai, vocês me serão como filhos. Eu serei o Senhor de vocês e vocês serão o meu povo. Deus diz, não há nada que você abdique desse mundo que eu não possa dar mais e melhor para você. Ou seja, Deus me chama para uma ruptura. E aí, parece que nós estamos trabalhando na contramão, promovendo cada vez mais uma conexão, e essa palavra é muito atual, uma conexão entre a nossa família, os nossos filhos e o mundo. Quando a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer o contrário, é uma ruptura, não é uma conexão. Quer mais um texto? Vamos lá. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor ao Senhor. Ou seja, eu preciso aperfeiçoar minha conexão com Deus, não minha conexão com o mundo. E às vezes a gente gasta horrores para aperfeiçoar nossa conexão com o mundo, e a gente não investe uma horinha sequer no dia para melhorar nossa conexão com Deus. Está entendendo por que a gente não consegue preparar uma nova geração do povo de Deus? E a gente está perdendo de lavada para o mundo? Mais um texto ainda. Tiago 4, versículos 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Ou seja, Paulo está dizendo, gente, Deus tem ciúme de vocês. Ele colocou o Espírito Santo dentro de vocês para dizer que vocês são filhos dEle. Para lembrá-los que vocês são filhos dele, do Senhor. E quando vocês se associam, fazem amizade com o mundo, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou seja, Deus enviou o Filho dele para pagar pelos nossos pecados que nos separavam de Deus, para que nós pudéssemos ser aproximados de Deus. E agora a gente vira as costas para Deus para fazer amizade com o mundo. Repetindo, isso não significa que eu tenho que sair de dentro da cidade e morar numa ilha. Isso não significa que eu não posso fazer amigos e evangelizar inclusive os meus amigos nesse mundo. Que eu não posso ser amigo do mundo, de um sistema transviado contra Deus. Eu não posso ser amigo dessa cultura que transgride contra a palavra de Deus, dessa cultura que desconstrói os princípios da fé cristã. Eu não posso ser amigo dessa cultura que me chama para o pecado. Agora eu devo ser amigo das pessoas, mas para chamá-las para Deus, não para que elas me chamem para o sistema do mundo. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, a parte prática, nas suas tribulações. E veja o que é mais importante, que é o outro lado. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Diante destes textos e dessa longa introdução, qual a conclusão que a gente chega? Que nós não estamos conseguindo preparar uma nova geração, porque nós mesmos estamos fraquejando diante da realidade dos nossos dias. Como lidar com isso? Bom, você que é membro dessa igreja sabe que nós estamos há 1 ano e meio tratando daquilo que Paulo faz do capítulo 1 até o capítulo 11, que é equalizar a nossa doutrina, entender o que nós cremos. Nós estamos fazendo isso, estudando inclusive a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nas quintas-feiras, estudando a confissão de fé no domingo pela manhã. Para quê? Para que a gente entenda quais são os parâmetros da nossa fé. Mas hoje eu quero dar um salto, porque nós não chegamos ainda no capítulo 12, para falar a respeito daquilo que deve ser a prática da nossa vida, porque se nós não praticarmos aquilo que nós cremos, nós não temos como discipular uma nova geração, e nós vamos continuar perdendo essa guerra. Então a proposição é, para salvar e discipular a nova geração, a geração dos nossos filhos, nós precisamos vivenciar a fé que nós professamos. E veja como é que Paulo nos propõe isso. Paulo diz no versículo 1, rogo-vos, ou seja, eu clamo a vocês, meus irmãos, e eu rogo ao Senhor por vocês, pelas misericórdias de Deus por vocês,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O primeiro desafio de Paulo para nós, e que vai nos ajudar na preparação das próximas gerações, no discipulado das próximas gerações, o primeiro desafio de Paulo para nós é que nós ofereçamos nossa vida a Deus. Não é um culto no domingo. Mas Paulo me chama a oferecer a minha vida toda como um culto ao Senhor. Vou repetir. Paulo não está me chamando para oferecer um culto uma vez por semana, ou 2 ou 3, ao Senhor. Paulo está me chamando para oferecer a minha vida como culto a Deus. Isso significa o quê? Fazer da sua vida uma execução 24 horas constante daquilo que é a sua fé. Se a minha fé diz que eu devo ser grato ao Senhor porque Ele me deu tudo, significa que eu devo ser grato todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Se esta fé que eu recebi do Senhor, que é um dom de Deus, me chama a olhar para a eternidade e andar com esperança e fé nas promessas do Senhor, eu devo fazer isso quando? No culto de domingo, quando eu estou cantando? Não, eu tenho que fazer isso todos os dias. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Se esta fé que eu tenho me chama a amar e a colocar aquilo que é do outro superior e em primeiro lugar em relação àquilo que é propriamente meu, amando e suportando uns aos outros como Jesus fez, significa que eu tenho que fazer isso quando? Todo o tempo. Eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de circular pela cidade, eu não vou deixar de realizar as atividades que me são importantes e que são parte da minha vida, mas eu vou fazer de cada uma delas um momento de adoração a Deus. Se eu estiver comendo o que eu estiver comendo, eu vou comer para a glória de Deus, adorando a Deus por aquilo. Se eu estiver sofrendo e passando por tribulações, eu vou passar por essas tribulações agradecendo e louvando o meu Deus, porque Ele disse que até as tribulações devem ser para mim motivo de alegria passar por elas, porque elas me aprovam. Tiago capítulo 1, verso 2. O que Paulo está dizendo é o seguinte: para que vocês realmente vivam essa fé, não basta vocês compreender o que é a fé que Deus nos deu. Quais são os contornos da nossa teologia. Não basta, para que você viva esta nova vida, você precisa praticar aquilo que você crê. E praticar aquilo que você crê significa fazer da sua vida um culto constante ao Senhor. Consciente, racional. Eu vou trabalhar, e Paulo é interessante que em todas as cartas dele, ele trata desses assuntos triviais da nossa vida. Ele diz, se você vai trabalhar, você chega lá no seu trabalho e lembra que você tem um Deus no céu. Seu patrão pode não estar olhando você o tempo inteiro, mas Deus está. Então trabalhe como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus. Olha que legal. Ah, você é patrão? Então é o seguinte, lembra que você também tem um Senhor no céu. E esse Senhor que está no céu não faz acepção de pessoas, então não faça acepção dos seus funcionários. Dê para eles o que é justo. Olha que legal. Você é casado? Se você é homem, o Senhor diz, então ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você é esposa? Seja submissa ao esposo como a igreja é submissa a Cristo, que é o cabeça. Você é filho? Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias sobre a vida. Que dia que eu vou usar isso? No domingo? Não, vou usar isso todos os dias. Se você é pai, não provoque a ira dos filhos de vocês. E aí, um parênteses, como é que um pai provoca a ira dos filhos? O pai provoca a ira dos filhos quando o pai deixa de dar aos filhos os limites que eles precisam. Sabe como um pai provoca a ira de um filho? Você que é pai que está assistindo aí, quando você não diz não para o seu filho. E pela ausência do seu não, ele aprende maus hábitos, que lá na frente da vida dele vão custar muito caro para ele. E ele vai lembrar de você e vai falar, mas meu pai nunca me ensinou isso. E não é à toa que os psicólogos aí estão cheios de filhos que são frustrados com seus pais. E colocam a culpa de toda a ruína da sua vida nos pais. E, diga-se de passagem, existe realmente uma parcela de culpa. Do pai que não deu limite. Do pai que não deu amor. Do pai que não ensinou a trabalhar. Do pai que não ensinou a fé. Ah, mas eu levei na igreja, mas não trouxe a igreja para dentro de casa. Esse é o problema. A gente acha que educar um filho na fé, preparar a nova geração
do povo de Deus é levar essa criançada no domingo lá na igreja. Ou você não vai conseguir preparar uma geração com 1h30 de escola dominical por domingo. O que eu preciso é levar a igreja para dentro da minha casa. E como é que eu levo a igreja para dentro da minha casa? Fazendo o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, ofereça a sua vida a Deus. Porque a maior pregação que os nossos filhos precisam, ela é a pregação que nós realizamos diariamente dentro de casa, sem palavras. Essa é a pregação que vai mudar o coração dos nossos filhos. É o filho assistindo o pai tratar a mãe com amor, como Cristo tratou a igreja. É o filho assistindo a mãe sendo submissa, carinhosa e amorosa com o esposo, como a igreja deve ser com Cristo. É vendo o pai sendo um homem honesto nos seus negócios, trabalhando de forma honesta, suando a camisa, não se metendo em coisas erradas. É ouvindo do pai e da mãe: esse mês não dá, porque nós não vamos fazer coisa errada para satisfazer um desejo nosso de conforto. É isso que vai moldar a mente dos nossos filhos. Filho, nós não vamos fazer isso porque isso não agrada a Deus. Não é a oração de domingo que vai impactar o coração do seu filho, mas é a oração que ele vai te ver furtivamente fazendo pelo vão da fresta da porta do quarto, quando ele for te procurar e ele perceber que você está de joelho na beirada da cama orando. É isso que vai impactar o coração dos nossos filhos. Ou seja, é uma vida de oração. São os louvores que você vai cantar quando você estiver trabalhando em alguma tarefa na sua casa. É isso que impacta a vida dos nossos filhos. É a oração de gratidão a Deus diante de um prato de arroz e feijão e um ovo. Senhor, muito obrigado pela fartura que o Senhor nos tem dado. Mas pai, só tem arroz, feijão e ovo. Mas tem arroz, feijão e ovo. É fartura, é bênção de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, por que eu tenho dificuldade de preparar uma nova geração de cristão? Porque provavelmente eu tenho a dificuldade de viver como um cristão. Mas esse é o primeiro ponto. Oferecei-vos a Deus. Em vez de levar o filho para a igreja, traga a igreja para a sua casa. Segundo, como é que eu posso preparar uma nova geração de crentes, discipulando meus filhos e preparando essa nova geração do povo de Deus, para a gente não perder mais para esse mundão? Segundo, não se conforme com este século. Nós somos uma geração, eu ouvi isso de um pastor e eu achei muito engraçado. Ele diz: nós somos uma geração de crentes mansos. Manso demais. Às vezes, irmãos, nós confundimos respeito com tolerância. Uma coisa é eu respeitar a individualidade, inclusive que é constitucional de cada um, a liberdade que cada um tem de professar a fé que quiser. De ir ou não ir a qualquer culto. Isso é direito inalienável de uma pessoa. Outra coisa é tolerar que alguém imponha sobre mim alguma coisa que fere a minha fé. E nós somos uma geração de cristãos mansos. Dia a dia, culturas, postulados teoricamente, supostamente, falaciosamente científicos, contrários à fé cristã, são empurrados garganta abaixo da gente e a gente fica quieto. Volta e meia aparece um maluco aí dizendo que essa coisa toda da ideologia de gênero é científico. E a gente está aqui calado. A maioria das igrejas não toca no assunto, não fala. Nós pais não falamos com os nossos filhos. O filho quer perguntar sobre esse assunto e fala assim: espera para falar domingo com o pastor. Não tem essa de esperar para falar domingo com o pastor. Você é crente. Você tem uma Bíblia na sua casa. Abra Gênesis, você só vai ter que ler 2 páginas. E quando você lê no final da 2ª página, você vai ver Deus dizendo que fez o homem e a mulher.
E lá está dito, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é família. Foi isso que Deus criou. Ah, você não tem Bíblia na sua casa? Basta que você pegue um livro que tem uma coletânea de bichos. Você vai ver que tem os animais macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Como existe o homem macho e fêmea. O homem e a mulher. O que mais que você quer? Ensine para o seu filho. Porque no dia que a sua filha chegar na sua casa dizendo que ela não é mais a Maria, porque agora ela é o João, porque ela descobriu que ela nasceu mulher no corpo de um homem, aí vai ser tarde. Porque aí significa que a mente dela já foi absorvida por um pensamento coletivo transviado, rebelde contra Deus. E sabe por que isso tudo aconteceu? Porque eu deixei que esse conformismo com o mundo dominasse o meu lar. Pastor, como é que eu faço para isso não acontecer? É simples, você faz assim. Quando a TV começar a mostrar essa coisa, desliga a televisão. Fala assim, não é isso, eu vou ler a Bíblia. Não, mas pai, é o último filme que saiu da Disney. Não tem essa. Eu não posso permitir que a mentira, ela se propague e ela ecoe dentro da minha casa sem eu reagir. Veja, a sua casa não é um local onde você oferece um culto, que é um sacrifício vivo e racional a Deus. Ou seja, você não fica embriagado porque você precisa manter a consciência, porque você precisa manter sua profissão e declaração de fé, porque você precisa se manter coerente com aquilo que você declara, com uma vida que seja compatível com o que você declara. Como é que você vai deixar a mentira se propagar e ecoar dentro da sua casa sem reagir? Eu não sei quantos pais sabem, mas o YouTube e esses aplicativos todos têm uma coisa chamada controle parental. Você pode entrar lá e bloquear o que seu filho não pode ver. Não sei se você sabe, mas o YouTube e todos esses aplicativos existe histórico. Ah, pastor, mas eu tenho que preservar a privacidade do meu filho, ele tem a senha do celular dele lá, não vou ficar invadindo a privacidade dele. Ok, não invada a privacidade dele. Mas no dia que o seu filho chegar para você e falar, pai, eu não sou mais o João, agora eu sou a Maria, não vem chorar com o pastor. Porque eu disse para você invadir a privacidade dele enquanto você podia, porque nós somos pais e nós somos tutores dos nossos filhos, que não são nossos, são de Deus, e como tutores dos nossos filhos, em nome de Deus, eu tenho que agir como o Senhor dentro da minha casa, porque Deus me deu autoridade para cuidar dos meus filhos. E é exatamente por, pastor, privacidade. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você lê, não vos conformeis com esse século, você pensa em quê? Queridos pais e mães, a ideia de privacidade para a vida de uma criança ou um adolescente é uma coisa desse mundo, da cultura do nosso tempo. Deixa eu te ensinar um pouquinho sobre o seu avô e a sua avó. Te ensinar não, vou te relembrar. Na época que a sua avó namorou, sabe como que era o namoro? Era o seguinte, uma vez por semana o vovô tinha que vir em casa, e ele vinha 4 horas da tarde, porque 6 horas ele não podia passar das 18 horas na casa da sua avó. E o vovô vinha lá, e o seu bisavô mandava a sua bisavó preparar um prato de mandioca cozido, e um bule de café, e de preferência bem quente, e a mandioca bem quente, para quando o guloso chegasse, metesse aquilo na boca para queimar a língua dele. Ele não pensar em fazer qualquer outra coisa com a língua, a não ser tomar café e comer mandioca. E sabe qual que era o maior contato do namoro? Apertar a mão da namorada. Arrepiava do pé até a cabeça. Porque a única mão que esse menino via e conhecia era a mão dos trabalhadores na roça, derriçando café, mão grossa. E a mão da mãe dele, que o acariciava, vez por outra de noite. Mas quando ele tocava a mão de uma jovem, que não era sua irmã nem sua mãe, acontecia uma revolução na vida daquele homem. Isso era namoro. Aí a privacidade do casal. Que privacidade de casal?
Me assusta saber que tem pais, crentes, que permitem que os seus filhos, adolescentes e jovens, levem suas namoradas para o quarto, tranque a porta. Que beleza. Só tem santo na casa de crente, né? Então é fácil. Ficam lá namorando em casa, com a porta fechadinha. Olha que legal, assim, bacana. E aí você fala, pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha família. Não vos conformeis com este século. Não vos... Pastor, mas se eu for pegar esse caminho, todos os meus amigos vão me chamar de antiquado, quadrado, ignorante. Olha, é melhor você ser jurástico ou pré-jurástico do que você se conformar com este século. Porque seu compromisso é com um Deus eterno, que existe antes dos dinossauros. Porque quem criou os dinossauros foi Deus. Então você não tem que se preocupar com a sua aparente idade. Porque para nós, cristãos, o que realmente importa não é estar na crista da onda, mas é estar sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus, é na fundação. Porque o que vai determinar o fim da vida do homem não é o que acontece na crista da onda, mas é o que acontece no solo onde os seus pés estão firmados. Então, antes de se preocupar em colocar o seu filho na crista da onda, se preocupe em colocar os pés dos seus filhos sobre a rocha que é Cristo. E para eu fazer isso, eu não posso me conformar com este século. Não é porque todos os pais estão fazendo que eu vou fazer. Não é porque todos os filhos estão fazendo que eu vou aprovar meu filho fazer também. O texto diz, não vos conformeis com este século. Neste século, as crianças chamam o papai e a mamãe de você. Lá em Provérbios é dito, não remova os marcos antigos. A gente tem que tomar cuidado com certas evoluções que a gente permite acontecer. Sabe por que a gente chamava os mais velhos de senhor e senhora, incluindo nossos pais, professores, tios, tias, avós? Porque isso significava dizer que eles estavam acima de nós. E é precisamente esse o sentido do mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. É honrar os maiores, os que estão acima de nós. Portanto, é senhor, sim, qualquer pessoa que já seja mais velho que eu. Senhor. Mas hoje em dia a gente vê criança chamando de você, e eu já vi criança chamando pai e mãe pelo nome próprio, pelo primeiro nome. Aí é o fim da picada, é o cúmulo. Ai, pastor, qual o problema? É o meu nome. Uma vez eu fui num médico, e eu tive que chamar o Caleb a atenção 3 vezes. Desculpa usar um exemplo aqui pessoal, o Caleb deve estar morrendo de raiva de eu estar fazendo isso com ele agora. Eu tive que chamar a atenção dele 3 vezes e ele não me obedeceu. Alguma coisa que ele não fazia quando ele estava só com a gente. Mas ali perto dos outros, né, criança perto de outro, quer sempre dar um espetáculo. Né? Aí ele olhou para mim e falou assim, cuidado, que o relacionamento de vocês está muito assim, Tem que mudar isso, você está aqui e ele está aqui. Quer ver uma coisa? E ele virou para o lado do Caleb e deu uma encarada, que até eu fiquei com medo do olhar dele. E o Caleb, que é grandão, ficou fininho, pequenininho, foi encolhendo, baixando lá no canto. Foi uma das melhores lições sobre como educar filho que eu recebi na vida, foi nessa pequena consulta com o médico, que mostrou o seguinte, eu sou pai, e ele é filho. Um dia ele vai ser pai, e ele vai ter os filhos dele. Ele precisa saber a diferença entre o que é um pai e um filho. E o filho precisa saber a diferença. E quando os filhos abandonam o senhor, a senhora, o papai e a mamãe, e adotam o nome próprio, significa que é o seguinte, olha, na melhor das hipóteses está igual, mas a probabilidade é que o filho já está aqui, e você está aqui embaixo. Minha querida irmã mãe, o mundo a quem você não deve se conformar, ensina a fazer o seguinte com criança no domingão. Oi filhinho, você quer comer o que hoje? Ai mamãe, eu quero comida japonesa. Querido, nós temos que ir no restaurante de comida japonesa porque ele quer comida japonesa. Mas querido, nós não temos dinheiro. Mas como que assim? Não tem dinheiro? Ele quer. Usa o cartão de crédito. Você quer que eu faça o quê? Ele quer comida japonesa. Você quer que eu fale não para ele? Falar não para filho no nosso tempo é um hecatombe. É o fim do mundo.
pessoal consegue escrever com a maior cara de pau no Instagram. Ele não. Ele não. Mas se o filho falar qualquer coisa, eu não posso falar não para ele. Vou frustrar o coitadinho. Vai ser traumático para ele. Se eu fosse um psicólogo, tá batendo palma. Continua assim, que eu vou ter cliente a vida toda. Como é que eu vou preparar a próxima geração se eu não me comporto como um crente? Ou seja, é o meu filho que está se conformando com o mundo? Não, não é o seu filho que está se conformando com o mundo. É você que está conformado com o mundo. E não tem como eu chegar para o meu filho. Filho, ó, a Bíblia diz, não vos conformeis com este século. Ele olha para você e fala assim, mas você é um fantoche desse século. Como é que eu vou preparar a próxima geração? Eu preciso entender que eu devo me oferecer a Deus. Eu devo viver um culto constante para que o meu filho perceba isso na minha vida. Um cristianismo não de palavras, mas real. Eu preciso lutar contra os maus hábitos e a cultura terrível do meu tempo. E por último, eu devo me transformar pela renovação da mente de Cristo. A renovação da minha mente pela mente de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, quem muda a mente de uma pessoa? O coração. É o Senhor Jesus. A nossa mente de cristão, ela é desafiada constantemente a se amoldar e se transformar por esta palavra, que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Significa o quê? Toda a palavra de Deus é útil para me ensinar, para me exortar, para me animar, para me encorajar e para me aperfeiçoar. Ou seja, a minha mente precisa ser transformada pela palavra de Cristo. Significa o quê? Que eu não só não vou pensar como os meus companheiros dessa geração, desse tempo, eu não vou amoldar o meu pensamento e meu comportamento ao comportamento deles, mas em contrapartida, eu vou transformar a minha mente, aliás, eu vou clamar a Deus que transforme a minha mente para que a minha mente se torne parecida com a mente de Cristo. Meu querido pai, minha querida mãe, você não precisa de um coaching para criar filho. Você não precisa de um personal, nem sei o nome disso, né? Personal criador de filhos. Deve ter um nome para esse negócio, porque tem personal tudo hoje em dia. Um personal trainer para os seus filhos. Você não precisa disso. A gente tem a mania de terceirizar, e eu sou casado com uma professora, e eu sei, e eu conheço, e eu ouço sobre o dilema que os profissionais da educação estão passando no nosso tempo, porque os pais terceirizaram a educação dos filhos para a escola. E os professores, eles não vão conseguir dar um tratamento aos costumes e aos hábitos dos seus filhos. Eles vão tratar de matemática, de português, de biologia. Eles não vão conseguir resolver problema da mentira, problema da inveja, problema de não saber perder, de não saber ouvir não. Eles não vão conseguir, eles não têm tempo para resolver isso. Se você sozinho com seu filho não dá conta, você imagina um professor com 50 alunos na sala. E com um currículo para entregar. Então veja, eu preciso me entregar ao único que é capaz de realizar essa tarefa. Primeiro na minha mente. Quem é que pode transformar o meu coração e a minha mente? É Cristo. E Ele tem que ser o padrão na minha vida. E uma vez que Ele transformou a minha mente e o meu coração, eu devo me esforçar para ensinar o que Ele me ensinou para o meu filho. Eu tenho que amoldar a minha mente a Cristo, e como pai eu tenho o dever de amoldar a mente do meu filho, a minha e a de Cristo. Pastor, mas a sua? Sim, Paulo disse, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Ele está fazendo o mesmo processo. Ele está dizendo para os discípulos dele, me imitem, porque eu tenho um compromisso de imitar Cristo. Ou seja, como é que eu vou poder ter a certeza de que o meu filho, ouvindo o que eu falo, aprendendo com os meus pensamentos, com as minhas ideias e com o meu comportamento, como é que eu vou ter certeza que o meu filho vai por um caminho bom? Somente se a minha mente estiver moldada com a mente de Cristo. Se a minha mente estiver moldada com a mente de Cristo,
O meu filho que não vê a Cristo que é invisível, mas vê a mim, ele vai também seguir pelo caminho que Cristo me ensina. E essa é a única maneira de garantir que o meu filho tenha uma vida feliz. Por quê? Porque Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Somente uma mente transformada à medida da mente de Cristo pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem pai que acha que para garantir o futuro do filho, ele tem que pôr na melhor escola, ele tem que garantir que o filho tenha a melhor profissão, ele tem que dar a melhor roupa, ele tem que, quando o filho casar, já oferecer uma casa, um carro, tudo prontinho, de preferência até uma poupança. Ah, meu filho vai ser feliz, ó. Ainda estou deixando aqui um patrimônio que quando eu morrer vai ser herança dele. Eu estou cansado de ver famílias se acabarem depois da morte do patriarca, se acabarem de tanto brigar por causa de patrimônio. Eu posso até arriscar dar um conselho aqui para você que é pai e que já está para lá dos 70. Aproveita tudo que você tem. Faz o que você nunca pôde fazer, doa para missões. Você vai fazer um melhor negócio com os seus patrimônios. Você vender tudo e doar para as missões. Não é para doar para a igreja, não. Senão alguém está assistindo e vai falar, ó, o pastor querendo dinheiro. Não, não é isso, não. Doa para missionário. Para tratar e apresentar o evangelho para a gente lá na África. Lá nos confins do mundo. Mas não deixa nada, não. Porque se a tua família não tiver a mente de Cristo, quando você morrer, eles vão brigar por causa do que você deixou. Porque não é dinheiro, não é profissão. Não é nem sequer a educação que garante o futuro do seu filho. O que garante o futuro do seu filho é ter uma mente transformada de acordo com a mente de Cristo. Porque só assim ele vai experimentar uma vontade boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a vida dele. Como é que eu preparo uma nova geração? Bom, veja lá. O povo hebreu, eles transferiam de uma geração para outra ouro, prata, conquistas, história. Sabe o que a outra geração fazia? Perdia tudo. Por um único motivo. Eles não conheciam a Deus. Eles não sabiam quem Deus era. Eles não lembravam dos poderosos feitos do Senhor. E então, o Senhor que sempre os deu a vitória, não caminhava com eles. E eles eram derrotados e perdiam tudo. Até que eles aprendiam de outra maneira que eles tinham que servir a Deus, obedecer a Deus. E aí Deus voltava a lutar por eles, e eles conquistavam muitas coisas. Mas cometeram um erro que eu espero que você, que é um pai crente dessa igreja, ou que está ouvindo essa mensagem, não cometa o mesmo erro que eles cometeram. Eles não prepararam a próxima geração. Nós devemos preparar. Vocês que ainda são solteiros, ou que são casados e ainda não têm filhos, pense nisso. Quando os nossos filhos nascem, nós entramos numa maratona, e essa maratona é a maratona do discipulado da próxima geração. De preferência, nós temos que fazer dos nossos filhos melhores crentes do que nós. Mas isso vai exigir de nós, primeiro, muita coerência entre o que cremos e o que vivemos. E segundo, um cuidado imenso com o que está acontecendo no nosso tempo. Nós estamos dentro de uma guerra cultural, uma guerra ideológica, uma guerra espiritual. E os nossos filhos são as presas mais fáceis, são a parte mais fraca desse elo, desse conflito. Nós temos que clamar por eles. Nós temos que discipulá-los. Mas como eu disse para vocês, hoje eu quero apenas dar o primeiro passo. E o primeiro passo é que eu realmente esteja vivendo uma vida que seja coerente com aquilo que eu digo crer. Portanto, ofereça-se a Deus. Ao invés de trazer o seu filho para a igreja, leve a igreja para a sua vida. Segundo, não se conforme com esse mundo, mas realmente viva pela verdade que você crê. Terceiro, que você busque essa transformação da sua mente de acordo com a mente de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda nisso. Nós não somos capazes de fazer essa obra sozinhos. Mas Deus, quando enviou o seu filho pagou a nossa dívida e nos deu comunhão com Ele. E depois o Pai e o Filho mandaram o Espírito para me capacitar a crer nisso e para que eu seja capacitado para viver esta vida que agora eu tenho o privilégio de viver em Cristo Jesus. Então peça ao Senhor que o Espírito Santo atue no seu coração para que você tenha uma vida nova, uma vida diferente. Tenha uma mente transformada.
Porque se a sua mente for transformada, a mente do seu filho vai ser também. Se o seu comportamento for transformado, o comportamento do seu filho vai ser também. Se o seu culto for um culto de 24 horas autêntico, o seu culto vai afetar o culto do seu filho. E é assim que nós vamos preparar uma nova geração. Em primeiro lugar. Existem outros desafios, mas por hoje eu acredito que é só. Que Deus nos ajude. Irmãos, nós precisamos nos unir nesse processo, para que a gente não perca esta geração dos nossos filhos, dos adolescentes e dos jovens. Nós estamos numa guerra, mas o Senhor é o nosso general. O Senhor é o Deus forte e poderoso. É o Deus das batalhas. Ele é o Deus que nos socorre nos momentos mais difíceis. Então, clamemos ao Senhor. Clamemos ao Senhor pelos nossos filhos. Clamemos pela nossa vida. Oremos incessantemente por eles. Mas não apenas oremos. A vida de oração, ela está sempre relacionada com uma vida de ação. Dobre o seu joelho e clame ao Senhor pelo seu filho. Mas levante os seus pés, a sua perna. Levante-se, coloque-se de pé e viva, oferecendo sua vida a Deus, não se conformando com o mundo e buscando a transformação da sua mente. Isso vai afetar e transformar também a mente e o coração do seu filho. Que Deus nos ajude a discipularmos e salvarmos, em nome de Jesus, a nova geração. Mas sabemos, ó Deus, que na economia do nosso relacionamento com o Senhor nos deu responsabilidades. E a todos nós, ó Deus, que somos pais, o Senhor nos deu a responsabilidade de preparar os nossos filhos, a nova geração, para que eles conheçam, para que eles temam, para que eles amem ao Senhor e andem nos seus caminhos. Portanto, ó Deus, nessa noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Muitas ocasiões da nossa vida de pais, ó Deus, nós não sabemos o que fazer. Sofremos, ó Deus, porque queremos ver o bem dos nossos filhos e nem sempre sabemos como. Sofremos ainda mais, ó Deus, quando observamos os nossos filhos dando passos, ó Pai, que vão trazer tristeza e sofrimento para os seus corações. Sofremos e ficamos ansiosos, ó Deus, quando percebemos um mundo inteiro voltado contra o Senhor, mirando, ó Deus, todo o seu ódio contra o Senhor na vida dos nossos filhos, para tentar envergonhar o povo do Senhor, para tentar desconstruir, descontinuar este povo. Mas, ó Deus, que bom que a Tua palavra nos mostra que sempre haverá um remanescente fiel. Que bom, ó Deus, que a Tua palavra nos mostra que os nossos filhos, na realidade, não são nossos, são do Senhor. Que bom, ó Deus, que a Tua palavra nos mostra que mesmo quando erramos, o Senhor misericordiosamente nos ajuda. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos pelo Teu socorro nesta noite. Precisamos preparar, ó Deus, a geração dos nossos filhos, para que eles amem o Senhor, para que eles temam o Senhor e para que eles andem nos Teus caminhos. Portanto, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, para que nós vivamos esta fé de forma intensa, verdadeira, autêntica e de forma coerente. Para que sejamos, ó Deus, bons exemplos para os nossos filhos. Mas que acima de tudo, ó Deus, eles olhem para o Senhor, para Jesus. Que nós sejamos apenas, ó Deus, meios para que os olhos deles, ó Pai, busquem o Senhor. E que buscando o Senhor e olhando para o exemplo de Cristo Jesus, eles também tenham suas mentes transformadas por Cristo. Eles não se conformem com este mundo e eles ofereçam a vida deles ao Senhor. Portanto, ó Deus, ajuda-nos nisso. Ajuda-nos, ó Pai, a diariamente fazer da nossa vida um culto ao Senhor. Porque os nossos filhos também Te cultuarão. Ajuda-nos, ó Deus, a travar uma guerra de inconformismo com esse mundo constantemente. Que a gente não confunda, ó Deus, tolerância com respeito. Que a gente entenda, ó Deus, que nós devemos respeitar as pessoas, mas, ó Pai, a Tua palavra nos diz que nós devemos romper com uma vida de pecados. Romper com uma cultura pecaminosa. Romper com tudo aquilo que nos afasta do Senhor, porque a amizade do mundo constitui-se inimizade com o Senhor. Portanto, dá-nos coragem, força, firmeza, ó Deus, como pais, para que a gente possa dizer não e coerentemente, ó Deus, praticar aquilo que nós falamos. Ó Senhor, e que o Senhor nos dê sabedoria, implantando na nossa mente aquilo que é a sabedoria do alto, do Senhor,
A tua palavra diz que no teu Filho Jesus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. Ó Deus, portanto, nos encha do teu Filho Jesus, para que a nossa mente também tenha conhecimento e sabedoria. Para que a gente saiba, ó Deus, o que fazer, como responder, como cuidar, como criar. Assim eu te peço, ó Deus, e principalmente peço pelos nossos filhos. Ó Deus, abençoe cada família que está ouvindo agora, cada criança que está na sala ou no quarto já, cada adolescente, cada jovem, ó Deus, filhos dos filhos do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que estes teus pequeninos, ó Pai, sejam guardados pelo Senhor. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sobre eles. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor deles, ó Deus. E que, ó Pai, o Senhor os livre de todo o mal, do mal que está espalhado nesse mundo. Seja num desenho, num aplicativo, num jogo. Ó Deus, tem tantas coisas demoníacas e terríveis espalhadas pelo mundo. Ó Deus, guarda a mente e o coração dos nossos filhos. Eu te peço, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia dos nossos filhos, Senhor. Para que eles amem ao Senhor acima de tudo. E para que eles ofereçam a vida deles ao Senhor. Para que a geração deles não se perca. Muito pelo contrário, que seja uma geração de melhores crentes do que nós. Melhores adoradores do que nós. Melhores evangelistas do que nós. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo futuro dos nossos filhos, mas não esse futuro aqui. Nós clamamos ao Senhor pelo futuro eterno dos nossos filhos. Que nenhum deles se perca, é a nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e o consolo do Espírito do Senhor seja sobre os nossos filhos, e seja sobre cada um de nós, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.